Alô, amigos. Hoje é o dia 22 de maio de 2026 e essa Nós Temos Bananas está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou falando diretamente da capital americana, Washington, D.C., nos Estados Unidos. Celina Cortes e Humberto Borges estão no Rio de Janeiro, Brasil. O Humberto está meio de lado. Você está me vendo aí? Vamos ter, vamos ter Apareceu, mas está virado. vamos ter o Humberto em doce repouso, mas de qualquer maneira ele está sendo visto e ouvido. Amigos, eu queria dizer o seguinte: eu queria começar por declarar que eu estou aqui na capital americana apenas de passagem, né? Estou voltando no domingo para Connecticut e de lá viajo para o Brasil, estarei aí em breve. Mas houve aqui nos Estados Unidos esta semana o maior caso de corrupção da história. Nunca em nenhum país, nenhuma republiqueta, República das Bananas, país desenvolvido, seja lá o que for, houve um caso de corrupção tão declarado, tão nu, tão cru, quanto esse do Donald Trump, que criou um fundo de 1,8 bilhões de dólares para pagar os seus asseclas que invadem ou invadiram o Capitólio e estão aí preparados para novas estripulias políticas, porque é exatamente para isso que o Donald Trump criou o fundo. Aliás, o fundo é de 1,776 bilhões de dólares, arredondando para 1,8, mas e até nisso ele quer explorar a ingenuidade do povo, dizendo que é um patriota, porque 1776 foi o ano da independência dos Estados Unidos, e agora estamos comemorando os 250 anos. Mas vejam bem, isso é porque o Donald Trump acionou o seu próprio governo dos Estados Unidos por causa do imposto de renda, pedindo 10 bilhões de dólares de indenização, e aí ele mesmo sugeriu, não, vamos fazer um acordo. E o seu governo, quer dizer, ele também aprovou o acordo. E esse acordo é de 1, bilhões de dólares para pagar os seus asseclas, os seus correligionários que saem aí pelas ruas fazendo demonstrações e golpes. E, ao mesmo tempo, o governo concorda em não investigar nem o Donald Trump, nem a família do Donald Trump em matéria de imposto de renda. Não apenas ele criou esse fundo, como o governo concorda em não investigar as declarações de imposto de renda do Donald Trump e dos seus filhos, filhas, netos e o diabo quatro, a família. Nunca houve no mundo um caso de corrupção tão declarado, tão claro quanto esse. A nação aqui está estupefata, o resto do mundo está estupefato com isso. E ele, com isso, ele já vai criando tantos atritos que agora ele já está perdendo. Ele tem uma maioria muito pequena na Câmara dos Deputados, mas está perdendo essa pequena maioria que ele tem, porque os deputados estão compreendendo que não é possível continuar assim. Então, agora, por exemplo, o Partido Democrata tinha entrado com uma moção para ou ele sair dessa guerra do Vietnã ou conseguir autorização Guerra do Irã. Guerra do Irã. do Irã. Isso eu estou confundindo porque eu estive hoje numa cerimônia na escola militar dos Estados Unidos em que eles falaram da guerra do Vietnã, mas isso é uma outra história. Então, ou ele abandona essa estranhíssima guerra contra o Irã, ou ele consegue autorização do Congresso para realmente declarar guerra contra o Irã. Então, o líder da maioria do seu próprio partido, o Partido Republicano, impediu que essa moção dos democratas fosse a votação, porque se fosse a votação, republicanos iriam concordar com os democratas. Então, ou acabava a guerra imediatamente, ou ele conseguiu uma autorização do Congresso, porque você só pode ir para a guerra com autorização do Congresso. E Sim, o Congresso não ia autorizar. Então, o seu líder da Câmara dos Deputados acabou retirando a moção, não, ele acabou impedindo que a moção fosse levada a julgamento. Quer dizer, isso é o que está acontecendo nos Estados Unidos com esse cidadão, que é, na realidade, um criminoso
condenado, não sentenciado, mas condenado por um júri dos seus pares, né? Um júri de 12 pessoas. É o que estamos vendo aí nos Estados Unidos. Humberto, Esse fundo é para dar dinheiro para esse povo que depredou o exatamente, Capitólio, os que deixou cinco criminosos. mortos. É para dar dinheiro para essa gente que fez o quê, meu Deus? Exatamente, gente, essas pessoas que foram condenadas, foram presas, foram liberadas e agora ainda vão ser pagas. É inacreditável. Vão estar preparados para fazer novas estripulias a bando do Donald Trump. Porque o Donald Trump está, primeiro, com esse que ele chama aqui de gerrymandering, né, que ele está reformando os distritos pelos estados para conseguir que o Partido Republicano se mantenha no poder, e se não conseguir, ele vai, evidentemente, apelar para essas mesmas pessoas para darem golpe, não reconhecerem a eleição, virarem a mesa, em suma. É o que nós estamos acontecendo. Agora, eu gostaria que vocês mostrassem ou dissessem exatamente o que está se passando aí no Brasil, porque, pelo que eu estou sabendo, o nosso querido Pangaré Sinistro é, está perdendo a popularidade, não é isso? Olha, o Flávio ele está fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é mentir, 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 né? Disse que não conhecia o Vorcário, que nunca tinha visto, não sei o quê. Bom, aí teve aquela primeira denúncia do Intercept mostrando que ele é engraçado porque o Flávio ele foi o ladrão que deu o golpe no ladrão, né? Porque graças ao Rio Previdência, entraram quase R$ 1 bilhão nos cofres do Master, né? Então, o percentual do que o Flávio estava pedindo para ele seria mais ou menos uns 11% desse dinheiro, que era os 139 milhões que ele pediu para o Pangaré Sinistro, né? Então, depois disso, teve uma outra denúncia, que foi do Metrópole, dizendo que o Flávio tinha estado pessoalmente com o Vorcaro no dia seguinte que ele tinha sido solto e o Vorcaro estava de tornozeleira eletrônica. E aí o Flávio disse que foi lá pessoalmente para terminar a relação. É uma coisa, É, olha que cara chique, né? é. Ele foi, quer dizer, enquanto o Vocaro, aquele namoro com aquela Graef, aquela mulher, aquele troço acabou assim subitamente. Agora, para terminar a relação com o Flávio, tinha que ser um encontro pessoal. E a bancada do PL não sabia de nada disso. Isso aí eles também foram todos pegos de surpresa, né? E aí, bom, então começou o Valdemar da Costa Neto botando panos quentes e tal, não sei o quê, e dizendo que, bom, que quem manda mesmo é o Bolsonaro, e se o Bolsonaro quiser que a candidatura do Flávio continue, que vão continuar, e disseram que ia levar 15 dias para aferir, mas aferir o quê, né? Porque já está tudo escancarado. Enfim, e aí, hoje eu vi duas notícias, porque saiu uma informação que o Trump teria convidado o Flávio para uma reunião aí nos Estados Unidos na semana que vem, na Parece que é quarta-feira. mentira. Não, o Trump não convidou. O que está acontecendo é que o Eduardo Bolsonaro está tentando articular esse encontro junto ao Rubio, ao Marco Rubio. E aí o Reinar, que é um deputado do PSOL, pediu para a Polícia Federal tirar o passaporte do Flávio, porque isso daí pode ser um pretexto de fuga para ele, porque a situação dele está muito delicada. Ele pode ser preso por tudo, né? Na hora que Por causa do caso Vorcaro, do Banco por Mar. causa do caso Vocaro. Então, escapou ele para os Estados Unidos, aí ninguém mais pega esse cara, né? E também houve contatos O do Eduardo continua nos Itamaraty, Estados Unidos, né? hein? O Eduardo continua nos Estados Unidos. Continua nos Estados Unidos, livre, leve e solto. É. E também houve um contato da ABIN e do Itamaraty interferindo nessa história, porque se houvesse encontro, pode ser configurado uma situação de interferência eleitoral dos Estados Unidos nas nossas eleições. E, enfim, essa situação está toda meio confusa.
o Flávio estaria indo para os Estados Unidos na segunda-feira. Não sei o que vai acontecer até lá, se a Polícia Federal vai pegar o Quer passaporte dizer, nessa dele. segunda-feira, dentro de 3 dias, ele É, estaria é, fugindo dos é. Estados Unidos, certo? Então, essa ida dele para os Estados Unidos, eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas é uma coisa que faz todo sentido, né? Porra, o Bolsonaro depois que ele perdeu a eleição, ele não fugiu para os Estados Unidos? Não É, estava lá, é, né? foi. Enfim. Então, vamos ver os próximos passos. Agora, hoje eu soube também que o Romeu Zema, que foi o primeiro que gritou contra o Flávio, dizendo que uma pessoa contaminada pelo Vorcaro, pelo Master, não pode permanecer no poder, não sei o quê. Teve uma deputada mineira que divulgou vínculos do Zema com o pai do Vorcaro. Questões de dinheiro, enfim. Então, o que houve aí? Estou ouvindo muitos barulhos estranhos aí. Não sei o que houve com o Humberto. Alô, Humberto! Oi, Você, continua. Você sumiu. Então, sumiu, então, mas eu tô aqui. Ah, você está aí. Então pode apartear, mesmo sem aparecer o seu rosto, pode falar. Diga lá, a Celina está falando. Se você está ouvindo, você Tudo pode bem, falar a qualquer hora. eu estou ouvindo com um eco. Eu ué, estou ouvindo com eco. É aqui um também. eco, um eco, eco. Agora, olha só, eu queria que vocês ouvissem uma coisa muito interessante. Você está tocando a. Eu estava tentando colocar aqui a abertura Guilherme Tell do Rossini, que é aquela história eu vou cantar. Então canta. É aquela abertura do Jockey Club, É, porque toda essa confusão saiu por causa do Dark Horse. não, a gente está falando no Dark Isso Horse, o aí. Pangaré Sinistro, é? O Pangaré Sinistro, coisa nenhuma. O Dark Horse é pai de um senador, assim como o imperador Calígula era pai de um senador. O senador que era o cavalo do Calígula, era Incitatus. Incitatus, é. Exatamente. Então, nós temos uma figura histórica do Império Romano. Dark Horse é o reprodutor do nosso senador, assim como Calígula tinha, tinha o Incitatus como senador. Deixa eu explicar aqui um pouco ao público. O Dark Horse é Explica uma ao público. expressão em inglês. Eu vou botar a abertura. Põe Vai aí a abertura e explicando. depois eu falo. Vai. Tudo bem. Então, quero dizer o seguinte: enquanto a abertura não entra, Dark Horse é uma expressão em inglês que Azarão, quer dizer, significa o cavalo que é pouco apostado, mas ganha. Não se espera, mas ele ganha. Mas numa tradução livre, como se aplica ao Jair Bolsonaro, nós resolvemos chamá-lo de pangaré sinistro, né? Porque o sinistro é uma cor escura, né? Tenebrosa. Ele não passa de um pangaré, não chega a ser um cavalo de raça. Então é um pangaré sinistro. Humberto, nós agradecemos Oi. a boa vontade da sua orquestra sinfônica, mas ela não está Não funcionando. está não tá funcionando, é uma pena. Eu É, vou quase pegar minha flauta para tocar. tudo bem. Enquanto isso, Tararam, a tararam, tan, tan, Celina tararam, vai tararam. concluir. Mas também temos. Mas se você quiser, eu posso botar o Ayô Silva do Zorro. Botar quem? O alô, Ayô Silvia, Silva Alô, Silva. isso é do das Zorro. belíssimas Todo mundo gerações. é Sabe o que mascarado que nessa história. Daqueles antigos filmes, o Hopalong Cassidy. Eram muito, Isso aí. muito famosos esses filmes no Brasil, Pois é. na época do cinema mudo. Eu sei que nós temos um senador que é filho do Dark Horse,
assim como nós tínhamos no Império Romano um cavalo que era senador, e eu acho que é uma semelhança muito interessante, porque a história é peculiar, né? A história é cínica. Então, enfim, cínica para lá, cínica para cá, e a gente podia falar alguma coisa séria, como, por exemplo, depois da história do Dark Horse, o nosso senador, o nosso Pangaré na corrida presidencial, caiu nas pesquisas, Eu estou sabendo, caiu direto. Hein? eu estou sabendo. Caiu, 6 pontos na pesquisa do Atlas. pois E é, hoje vai caiu. sair a pesquisa do Datafolha. Então já está se dizendo que se a queda for de 10 pontos, que não vai rolar, que ele não vai, Não que vai não ser vai ter candidato. santo que Pois faça é. ele Como. prosseguir. Aí quem está adorando essa história é a Michelle. Ela deu uma entrevista, perguntaram para ela o que ela queria dizer. Ela falou: "Ah, isso aí é uma questão, é ele que tem que se defender." Saiu fora com um sorriso Ah, que pena. enorme, que ela está satisfeita com essa derrocada do, Do do Flávio. Flávio, né? Que pena que eu não estou aparecendo, porque hoje eu botei um smoking, aquela roupa de garçom legal, em homenagem ao Zé Inácio, que está em Washington, D.C., É, ao exato. lado do presidente. Ele podia estar até na frente da Casa Branca, da OEA. Enfim, eu estou de smoking. Não, Humberto, eu recebi a sua mensagem sugerindo que eu me postasse lá diante da Casa Branca com o meu celular e fizesse a transmissão de lá, mas acontece o seguinte, eu também vou confessar, assim como você, eu sou muito ruim em tecnologia e eu não sei fazer o YouTube no celular. Então, eu estou fazendo mesmo no Pois é, hotel. eu tirei o meu smoking do armário e botei uma gravatinha de smoking só porque você está em Washington. E eu sou um grande mentiroso, que eu nunca tive smoking na vida. Eu tinha antigamente, nas antigas festas de formatura, e era um inferno, porque são sempre no verão, né? E as pessoas tinham que botar um smoking, com calor danado. Agora, eu queria mostrar uma coisa que eu tenho certeza que vai interessar ao Humberto, que ele se interessa muito por esse assunto. É o seguinte, isso aqui é do New York Times dessa semana. Acontece o seguinte, isso aqui é Cadê a minha cara? mais um conflito em frente a uma sinagoga em Nova York, porque esta sinagoga em Nova York, contra a lei, inclusive a lei internacional, diz aqui o New York Times, ela continua vendendo terrenos na Cisjordânia para judeus americanos. E isso é um ato completamente ilegal, porque a Cisjordânia não é território de Israel, ele está sendo invadido aos poucos, é verdade, por Israel, mas na realidade não é território israelense. E eles não podem estar vendendo terrenos num país que não é deles. Mas estão vendendo aqui. Então tem havido a polícia chamada. Essas coisas não acontecem no Brasil, né? Mas aqui em Nova York estão acontecendo quase que diariamente esses conflitos entre a população, digamos, e os adeptos dessa sinagoga que ilegalmente continua vendendo terreno na Cisjordânia. Não sei onde é que isso vai parar. Mas aqui, bom, eu tô aqui com. E por falar nisso, eu estava vendo que houve um protesto do governo brasileiro e de diversos outros, né? Porque aquele Aquela ministro situação israelense humilhante da flotilha, né? da flotilha humilhou, botou todo mundo lá algemado, com a cara no chão, né? Enquanto tocavam o hino israelense. Está havendo, não apenas no Brasil, o governo da Polônia, da França, de outros países, estão protestando contra esse ato humilhante que foi praticado por esse cidadão. Domingo eu li um artigo da Dorit no Globo falando dos estupros dos soldados israelenses. Isso saiu também do New York Times, Coisa daquela coluna do Christoph. monstruosa.
Nicholas Christopher, muito conhecido, muito conhecido. É bom Pois a gente ter no o New York Times um jornal que realmente é respeitado, né? Então, quando essas reportagens saem no New York Times, elas causam tem isso, né? uma É. repercussão. Causam uma Uhum. repercussão. Estão É. falando no o New York Times está falando da ameaça de prisão do Raul Castro. Não, também está falando sobre isso. Isso é uma coisa engendrada pelo Marco Rubio, né? Secretário Pois é. das O Relações que, Exteriores dos Estados Unidos. pessoal, essa A questão de qualquer Cuba que está momento me ele pode ser parecendo. sequestrado, como foi o Maduro também, né? Eles É. podem agora não tem mais o que fazer do que ficar sequestrando líderes sul-americanos, né? Ah, que Porque pena que eu não estou aparecendo com o meu não smoking, porque eu queria falar uma coisa importante Diga. sobre o Raul. mas fala, fala Que se é o seguinte: aparecer. o, olha o eco. O Trump tá tentando usar Cuba para dar o mesmo golpe que foi dado na época da invasão da Baía dos Porcos e da crise dos mísseis. O que aconteceu em Cuba foi que quando Nikita Khrushchev deu o golpe do botar os mísseis lá na base de São Cristóvão, e depois houve aquela ameaça de uma guerra atômica, os Estados Unidos e Cuba fizeram um acordo. Vamos acabar com isso, mas a América não invade Cuba. E para os Estados Unidos não ficarem mal na figura com a luta contra o comunismo, foram fazer a guerra lá no Vietnã. A guerra do Vietnã foi uma consequência da invasão da Baía dos Porcos e da instalação de mísseis incrustes lá na base de São Cristóvão. Está vendo um reverso da história. Por que eu cito o Vietnã agora? Porque depois de 20 anos de guerra os Estados Unidos ganharam todas as batalhas e perderam a guerra. É o que vai acontecer no Irã. O Irã está todo arrebentado. Os Estados Unidos mataram 140 meninas colegiais, mataram crianças da idade do meu netinho. 175. Pois é. E aí, Entre alunas e professores, né, algo entre 175 a 180, e o Trump nunca sequer fez uma referência ao assunto. Não é que ele, pois é. não é Então, que ele, não é que ele tenha pedido desculpas ou apresentado alguma É como se explicação. nada tivesse Ele, acontecido, né? ele ignorou, como se o fato não tivesse acontecido. esse assunto está sendo dominante na imprensa internacional, É, das emissoras. Todo dia o Trump mente, se desmente, o Marco Rubio fala, o Peter Hegseth fala então vão usar Cuba com uma acusação de 1949 contra o Raul Castro, que tem, por incrível que pareça, 94 anos. Ele consegue ser mais velho do que eu. e eu? E aí, vou usar o Raul Castro para desviar a questão, porque os Estados Unidos já perderam a guerra do Irã. A É, guerra do Irã. moralmente já perderam, né? Porque eles estão sendo impopulares, né? É um fenômeno, essa guerra tem causado um aumento na impopularidade Perderam e o Trump não sabe perante o como mundo. sair dessa, né? Não sabe como sair dessa. Exatamente. É, não sabe cair dessa. Agora, é curioso porque eles estão exigindo uma gigantesca indenização do governo cubano para aquelas pessoas que, teoricamente, saíram de lá, deixaram os seus bens, foram para os Estados Unidos. Mas acontece que o governo cubano hoje está à míngua completa, justamente por causa do cerco, do bloqueio econômico e militar dos Eles Estados vão, Unidos. vão Então, não há como indenizar ninguém, eles não têm dinheiro, estão morrendo de fome. Ô Zé, eles vão invadir a ilha justamente para cobrar a indenização pelas propriedades que foram É, expropriadas da Exxon. Agora, você quer saber
Quer saber quem é quem fez a invasão da Baía dos Porcos? Bush, o Bush pai. É. Ele era dono de uma das refinarias que foi expropriadas, entendeu? E os navios os que fizeram levar as tropas da a Brigada 2504, que eram os navios do Bush. Um dos navios se chamava Bárbara, que é o nome da mulher dele. Outro Bárbara Bush, navio. exatamente. Exatamente. Agora, mudando de assunto, porque o nosso tempo está acabando, vocês sabem que a Copa do Oh, Mundo vem aí, né? E outra reportagem no New York Times dessa semana, eu até escrevi sobre isso no Facebook. Esse escândalo de corrupção, não apenas estão cobrando preços aí absurdos, né? Como agora estão novamente voltando a antigos casos de corrupção da FIFA, isso ainda da época do João Avelange, do Ricardo Teixeira, mas o negócio está repercutindo até hoje e agora envolvendo justamente o presidente da Comebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol. E aqui nos Estados Unidos, eu posso dizer a vocês o seguinte, o interesse da população, a população americana, em ver esses jogos caríssimos, é muito pequeno. Pode ser que venham turistas aí, mas o público americano realmente não está ligado. Está havendo uma grande confusão lá quanto ao preço dos ingressos para você viajar de trem da cidade de Nova York para o estado MetLife, que fica em Nova Jersey, ali do outro lado do rio, é pertinho do rio Hudson. Mas estão cobrando um preço absurdo, $130 por um preço que não custa $10 ou coisa que o valha. E agora, por causa dessa gritaria, diminuíram o preço para $105, mesmo assim ainda é um assalto. Os preços são caríssimos e ninguém sabe o que vai acontecer nessa Copa do Mundo se, além de tudo, os Estados Unidos voltarem a atacar o Irã durante a Copa, aí então que a confusão vai ser imensa. Mas acredito que não. Eu acho que o Humberto tem razão. O que acontece é que o Donald Trump não sabe como sair dessa enrascada em que ele se meteu. E vai para Cuba, e vai invadir Cuba. Vamos ver. Vai invadir Cuba sob o argumento de que o Raul Castro derrubou 2 aviões, estavam tentando invadir Cuba em 1949. Por menos que isso, ele entrou na... 49? Não. 1949, a acusação. Não, 1994. Não, foi década de 40 que eu li. Olha, hoje que eu estou de smoking, posso fazer qualquer coisa. Foi na época claro, foi na época em que eles estavam tentando inverter a situação política no governo do Fidel Castro. Não sei exatamente que ano que foi, mas é uma coisa que já tem muito tempo, muito tempo. Não, 1994, pode confiar. 1994, então você vê. Tá aí, é isso aí. Olha aí, pessoal, estamos chegando ao fim. Na próxima sexta-feira estaremos de volta e eu estarei, inclusive, aí no Brasil. Vamos ver o que teremos de novidade. Então, ficam aqui as minhas despedidas para a Celina, para o Humberto e para o nosso imenso... Obrigado. E eu peço a vocês o seguinte, divulguem o nosso programa, porque o que o nosso programa precisa é de divulgação. Se ele não é divulgado, realmente o distinto público fica sem acesso a ele. Se aumentar semana aí para todo mundo. A nossa audiência, eu prometo que boto o smoking novamente. Tudo bem. Então, um abraço, até a próxima semana. Até. Um abraço. Tchau. Tchau. Hoje tiveram sorte, não me viram.